Meu amado, você que assistiu o primeiro capítulo do vídeo Não Haverá Mais Demora, revelando o profundo e o escondido, onde nós falamos dos livros apócrifos e o seu significado, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo na sua segunda parte, no seu segundo capítulo, onde iremos falar de mistérios que estão contidos dentro das Escrituras. Então continue assistindo a segunda parte. Eu quero te dizer que Deus é uma fonte de inspiração. E não existe fonte de inspiração mais linda do que Deus. Então Ele é quem inspira. Nessa segunda parte, meu amado, nós vamos falar de mistérios. Não haverá mais demora, revelando o profundo e o escondido. Por se falar em mistérios, vejamos o que o apóstolo Paulo, PhD em revelar mistério, ele escreveu em seus dias aos crentes da igreja de Éfeso. Veja o que ele falou: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo, que compartilhava dessa ideia de revelar mistério, ele disse que vindo a plenitude dos tempos, que Deus enviara seu Filho e tal, e agora pela igreja, a igreja tem a responsabilidade de revelar, de trazer à tona, revelar e trazer à tona, trazer ao conhecimento da maioria das pessoas do mundo os mistérios que esteve oculto em Deus que tudo criou e que tem potestade. Essa palavra potestade aqui é uma aplicação a anjos, a seres de esfera celeste. Então Paulo diz que tem anjos nos céus, na esfera celeste, esperando que a igreja revele mistérios que estão contidos dentro das Escrituras que eles querem conhecer. Como nós estamos vendo então, agora no fim dos tempos, quem tem a obrigação e o dever, ou seja, a responsabilidade de trazer à tona esses mistérios é a igreja da atualidade. Você é igreja? Faz parte da igreja? E se você faz parte da igreja, se você é igreja, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, de trazer à tona esses mistérios que esteve oculto em Deus que tudo criou, para que seja conhecido não só de potestade nos céus, mas principalmente da humanidade que necessita de salvação. Vejamos então. Iremos abordar nessa segunda parte, nesse segundo capítulo, um tema de um livro que nós mesmos escrevemos, mas ainda não publicamos, que é o seguinte: carros de fogo, visões espirituais ou espaçonave de ultra geração? É uma interrogação. As Escrituras falam muito dos carros de fogo de Israel, e eu estou trazendo aqui à tona essa revelação e fazendo uma pergunta: esses carros de fogo são visões espirituais, como as igrejas pregam e defendem, ou são espaçonaves de outra geração? Iremos abordar esse tema e muitos outros temas que a igreja da atualidade não ousa nem chegar perto. A igreja não ousa nem chegar perto, mesmo sabendo que esses temas estão nas Escrituras Sagradas. Eles fazem parte das Escrituras Sagradas. Por isso, eles consideram esses temas, muitas igrejas consideram esses temas como assuntos relacionados com o diabo. E é o que nós vamos ver aqui. Se esse tema, carros de fogo, visões espirituais, espaçonave de ultra geração e muitos outros que nós iremos tratar aqui, se são realmente coisa do diabo ou se realmente é parte das Escrituras Sagradas, que estão contidos nas Escrituras Sagradas como sendo vindo de Deus.
Vamos ver se isso realmente corresponde com a realidade do que a igreja realmente defende. Vamos iniciar falando de um salmo. Eu quero ler aqui o Salmo 68 e versículo 17. O Salmo 68 e versículo 17, eu quero pegar da King James. A Bíblia King James diz assim: são os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. É o que a Escritura está dizendo, é o que a Bíblia, o livro que nós chamamos de Bíblia, está falando para a gente. Outras traduções traz um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então veja, a Escritura está dizendo que os carros de Deus são milhares de milhares e são incontáveis, e que o Senhor veio do Sinai neles para o seu lugar santo. Para aí, vamos analisar essa questão aí. Deus tem carros? Deus viaja em carros? Deus anda em carros? Que carros seriam esses? Esse assunto está totalmente explícito nas Escrituras. Como nós estamos vendo nesse texto aí de Salmo 68 e 17, esses carros são milhares de milhares. O rei Davi sabia muito bem, quem escreveu esse salmo foi Davi. O rei Davi sabia muito bem sobre esse assunto. Na verdade, todo Israel conhecia, e eu penso que Israel conhece desse assunto até hoje. Não só conhecia, mas também conhece. Quem desconhece hoje é a igreja, ou parte da igreja, ou quem não quer se comprometer com a realidade, com a verdade. Muita gente que não quer se comprometer com a verdade não divulga isso. Penso que somente muitos cristãos que não fazem parte da igreja atual, muitos cristãos que fazem parte da igreja atual desconhecem essa temática, essa questão de carros de fogo, que está relacionado diretamente com a nossa salvação. Mas vamos decodificá-lo agora, pois segundo as Escrituras, não haverá mais demora para a volta do grande rei, o rei Jesus. Então por que nós queremos decodificar esse assunto de carros de fogo também aqui nesse vídeo? Porque não haverá mais demora. Não haverá mais demora para a volta do grande rei, o rei Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores. No salmo que abordamos, o rei Davi disse que o Senhor, ele está dizendo o Senhor, é uma referência a Javé, a Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Então, no salmo que nós estamos abordando, o rei Davi disse que o Senhor veio do monte Sinai ao seu lugar santo. O lugar santo que ele está se referindo aqui é o céu, em uma carruagem ou um carro, ou uma carruagem ou um carro. Eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de carro era esse? Que tipo de carro seria esse que Deus anda nele? O Deus do Antigo Testamento é Deus. Que tipo de carro era esse que o Deus do Antigo Testamento andava nele? Davi está citando aqui, meu amado, o livro de Êxodo, lá no capítulo 19. Ele está fazendo no Salmo 68 e versículo 17, Davi está fazendo uma citação do Êxodo 19, quando Deus se manifestou no Monte Sinai. Lá no capítulo 19 de Êxodo, diz assim: e houve relâmpagos e trovões, e uma espessa nuvem. Onde está nuvem, entenda a nave, que desceu do céu, um sonido de buzina muito forte, a fumaça cobriu o monte tremia grandemente, os israelitas ficaram assombrados, e pediram a Moisés para falar com Deus, e depois transmitiu o que Deus queria para eles. Eles queriam falar com Deus, depois agora já não queriam mais. Por quê? Porque eles viram uma manifestação, que nós vamos chamar aqui, entre aspas, de manifestação sobrenatural. Que Deus é esse que para se manifestar tem que ter fumaça? Claro que a palavra lá, no seu sentido etimológico, é uma referência à glória. E essa palavra, no seu sentido etimológico, significava Shekinah, a glória revelada, a glória que se vê. Então Deus se manifestou no Sinai. O Monte Sinai começou a tremer, o Monte Sinai fumegava, houve trovão, relâmpago, uma espessa nuvem, um sonido de buzina, o monte tremia por completo. Para aí, onde Deus chega tem fumaça, meu amado, entenda bem, essa fumaça não procede de Deus, era do objeto voador, no qual o Deus Todo-Poderoso andava. O Senhor Deus, o Yahvé do Antigo Testamento andava, o Javé, Jeová, entenda dessa forma, não há dúvida.
O Deus que falou com Moisés no Monte Sinai e em todo o deserto na caminhada dos israelitas com destino a Canaã, andava em um carro. Eu deixei aqui entre aspas um carro. Esse carro é uma imensa espaçonave celeste que se desloca pelo universo em velocidades incalculáveis. Possivelmente, eu não posso calcular aqui essa velocidade que eu não sei, possivelmente muito superior à luz. Muito superior à luz. Durante o dia era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Veja que mistério que acompanhou a caminhada dos israelitas pelo deserto. Durante o dia, o sol escaldante diz que aquele carro ou aquela carruagem era uma coluna de nuvem. Está escrito lá. E à noite aquilo se transformava em uma coluna de fogo, porque o frio do deserto se invertia. Veja como que Deus trabalhava. Nós temos aqui então uma imagem que mostra. Essas imagens que nós estamos utilizando, meu amado, é só para ilustrar o que nós queremos ou o que nós estamos mencionando. Então nós temos aqui uma imagem de um monte e uma coluna de nuvem muito grande em formato de disco. Claro que nós não estamos dizendo que é dessa forma, é dessa maneira, essa espaçonave, é só para ilustrar. E à noite, uma coluna de fogo, como nós estamos vendo aqui também na imagem, que possivelmente essa carruagem em aceleração, eu não tenho como explicar isso em detalhes, se transformava numa coluna de fogo, ou algo acontecia ali que aquecia os israelitas para que eles não morressem no frio do deserto. Era isso que acontecia. Então essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, realmente se tratava de uma manifestação de Deus viajando em carruagens. Davi disse que como Deus se manifestou no Monte Sinai, ele voltou do Monte Sinai para o seu lugar santo, o céu, em uma carruagem, em um carro. Pois bem, no Salmo 18, vamos fazer uma citação aqui. Eu estou fazendo algumas citações dentro das Escrituras, e os irmãos, os meus amados irmãos, irão perceber que são muitos textos. Eu estou pegando alguns, aqueles que estão mais claros, para que o meu amado entenda. Então, no Salmo 18, o rei Davi fala de uma visão, quando ele diz que alguém descia dos céus. Pode consultar lá no Salmo 18, qualquer Bíblia vai falar disso. Então Davi está dizendo que alguém descia dos céus. Segundo a visão, era algo tremendo que estava ocorrendo. A terra tremia, o fogo se acendia, a escuridão estava debaixo dos seus pés. Quando se fala de pé, está se falando de gente. A escuridão estava debaixo dos seus pés. E esse alguém que descia do céu, dessa maneira que Davi cita, ele montou num querubim e voou. Aí Davi diz, voou sim, voou sobre as asas do vento. O entendimento, meu amado, sobre a palavra querubim, é que a palavra querubim significa anjo. Para aí, que raio de anjo é esse? Desculpa a expressão, que alguém chega e monta nele e sai voando. Claro que o salmista não tinha o conhecimento que se tem hoje, e muitos dos profetas e discípulos, ou sei lá, a palavra que eu posso utilizar aqui, do Antigo Testamento, profetas do Antigo Testamento, reis do Antigo Testamento, eles não tinham conhecimento científico que se tem hoje, mas o que deixaram escrito, não resta dúvida que os anjos de Deus viajam em imensas espaçonaves pelos céus, pelo espaço. E o próprio Deus, o Deus do Antigo Testamento, ele viaja em carruagens, em carros que se deslocam em velocidade da luz ou velocidade superior à luz. Eu penso que é superior à luz, porque para se viajar pelo espaço de planeta, viagens intergalácticas, precisa-se viajar em velocidade superior à luz, senão não vence. E esse espaço e esses seres que nós chamamos de anjo hoje, eles venciam muito bem esses espaços. Outro homem que conhecia esses mistérios era o profeta Elias. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, nos diz que Elias foi levado aos céus num carro de fogo.
num carro de fogo. Então, no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz que Elias foi levado aos céus num carro de fogo. E o seu moço ajudador, que era chamado de Eliseu, ele viu isso. Ele viu isso. Eu te pergunto, o que era esse carro de fogo? Você vai dizer, isso era uma visão espiritual. E eu te digo, não, é uma espaçonave de ultra geração. O que era esse carro de fogo? Sem dúvida, trata-se de naves espaciais, nas quais viajam os anjos de Deus e também o próprio Deus, quando se desloca pelo universo em viagens intergalácticas e interplanetárias. Essas naves vencem essas distâncias facilmente. Hoje, e se você quiser acompanhar isso, no que nós estamos falando aqui, porque aí vai se falar de desintegração da matéria, você veja o nosso vídeo onde nós falamos como os dias de Noé, não há nada oculto que não seja revelado, onde nós falamos sobre a teoria da relatividade de Einstein. Mas eu posso te dizer aqui que esses seres, eles têm uma evolução corporal física que eles resistem a qualquer tipo de elasticidade sem haver a desintegração dos seus corpos. Por que eu estou falando isso? Porque o homem até conhece a velocidade da luz hoje, nós seres humanos da atual época, mas não temos condição de viajar na velocidade da luz, porque o nosso corpo iria se desintegrar. Nós não temos condição de vencer essa elasticidade. Eles não, eles vencem essa elasticidade facilmente. Pois bem, o sucessor de Elias foi o profeta Eliseu, que viu Elias subindo aos céus em uma carruagem de fogo. Eliseu também conhecia muito bem esse mistério. Nos dias desse profeta, a Escritura nos diz que Israel estava em guerra com a Síria. Israel estava vivendo em guerra com a Síria. E o rei da Síria, ele ficou inculcado com o que estava acontecendo entre o seu exército. Por quê? Quando um exército está em guerra com outro exército, eles planejam ataques, tem as chamadas patrulhas de reconhecimento para vencer o outro exército. E o rei sírio, ele planejava algo para atacar Israel, ele fazia os seus planos, e todas as vezes que ele fazia os seus planos furavam. Israel já ficava sabendo imediatamente. Ele ficou inculcado com aquilo, ele disse, olha, aqui no nosso meio tem um traidor. Só pode ter um traidor, porque o que eu planejo aqui, Israel sabe no outro dia, e a gente nunca consegue pegar Israel de calça curta. Tem algo errado aqui. Um dos seus servos disse, não, senhor meu rei, é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele sabe até o que o senhor pensa na hora que você vai deitar na sua cama. Ele sabe disso, certamente, claro, não sei se ele falou, isso é revelado por Deus, até porque o povo da antiguidade, para demonstrar que o seu Deus era forte e poderoso, tinha que vencer guerra. O Deus que vencesse guerra era o Deus forte e poderoso. Então, no livro de 2 Reis, capítulo 6, o rei sírio tomou uma decisão. Olha, já que Eliseu está sabendo de tudo, está adivinhando tudo que eu vou fazer, ele já sabe. Então vamos pegar Eliseu. A gente pega Eliseu, dá um jeito nele, ou mata, ou prende, deixa ele preso aqui, e aí a gente vai vencer Israel com facilidade. E assim eles tomaram essa decisão, planejaram isso e levaram isso a cabo. Quando o servo de Eliseu, saindo da casa do seu senhor, para fazer alguma coisa, pegar lenha, sei lá o que viu, a casa do profeta estava cercada pelo exército sírio. Ele correu apavorado, entrou e disse, Eliseu, 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 meu senhor, o exército sírio nos cercou, estamos cercados, vamos perecer. Aí a Escritura diz o seguinte, Eliseu orou a Deus e disse, Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que o exército que está conosco, ao nosso favor, é muito maior do que o exército sírio. Quando Eliseu fez essa oração, os olhos daquele moço que não estava enxergando foram abertos e ele conseguiu contemplar que tinha muitos carros de fogo e cavalos de fogo, que era um número muito maior do que o exército sírio.
E aquele moço se acalmou. Esses carros de fogo e cavalos de fogo, meu amado, eram espaçonaves celestes que o exército sírio também não conseguiu contemplar. Tem coisas que não se vê, só se vê mesmo quem está conectado com a fonte verdadeira que é Deus. E o moço de Eliseu não estava conectado, também não viu. Eliseu orou, abriu os olhos e ele viu. Naquele momento, o exército sírio foi cego, ficou cego de entendimento, não sabia mais o que estava fazendo ali. A escritura diz que eles ficaram cegos. Eliseu sai, eles foram prender, veja bem, meu amado, eles foram prender Eliseu. Eliseu sai para fora, conversa com ele, diz: vocês estão buscando quem? Se o profeta Eliseu. Eles estavam cercando a casa de Eliseu. Ele agora já não sabia mais o que estava fazendo. Eliseu disse: venham comigo. Levou eles para o meio de Samaria, e lá em Samaria eles foram presos. Quando eles deram por si, estava entre os samaritanos, o exército de Israel cercado, quiseram matar o exército sírio. Eliseu disse: não, senhor, eu não aceito isso, você não vai matar ninguém. Dê comida e água e manda embora, mate o que você pegar. Então os carros de fogo, e os cavalos de fogo, veja bem, meu amado, cavalo, quando fala cavalo de fogo, entenda-se, cavalo é somente a força motriz que impulsiona as naves celestes. Cavalo de fogo é somente a força motriz que impulsiona as naves celestes e as naves espaciais. Ah, não é, você pode estar dizendo não é. E eu te pergunto, você deve ter algum carro. O teu carro tem quantos cavalos? O teu carro deve ter cavalo. Eu te pergunto, quantos cavalos ele tem? Então, cavalo, e esse cavalo do teu carro hoje está falando somente da força motriz. Está se falando somente da turbina que impulsiona um avião. Quantos cavalos tem aquela turbina? Nenhum cavalo, só tem as forças de cavalos que impulsionam aquela nave que voa. Pois bem, meu amado, então nós estamos vendo aí, nós falamos do rei Davi, nós falamos aqui de Elias, nós falamos do profeta Eliseu, nós estamos vendo que esse tema de carros de fogo é um tema que está aí totalmente explícito nas escrituras para as pessoas observarem. Vejamos outro profeta que falou desse assunto, foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel fala muito bem desse assunto. Do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro de Ezequiel, o tema principal é querubim, que transportam anjos. Olha o que eu falei aqui, querubim que transportam anjos. Vejamos. Vamos falar dos querubins. A palavra querubim é derivado de um termo hebraico chamado querube, e quer dizer próximo herói. Próximo ou herói. Este termo se refere a uma criatura alada e celestial, que no mundo cristão é chamado de anjo. Então a palavra querubim vem lá de querube, que se refere a uma criatura alada celestial, que nós chamamos de anjo. Estamos vendo que querubim é uma criatura alada que tem asas, que foi denominada no meio cristão como sendo um anjo. E veja a quantidade de asas que tem: 6. Um querubim é um anjo que tem 6 asas. São muitas asas para meu gosto. São muitas asas. A palavra querubim também tem um significado. O significado da palavra querubim também é tirado do fogo ou queimado do fogo. Ou seja, tudo que for tirado do fogo, nesse sentido etimológico, é um querubim. Quando Moisés desceu do monte Sinai, onde ele passara lá conversando com Deus, quando ele desceu do monte, passou 40 dias e 40 noites conversando com Deus, recebendo as leis. Quando ele desceu do monte, ele tinha que pôr um véu no seu rosto. Por quê? Porque naquele momento os israelitas não podiam olhar para o rosto de Moisés. A escritura diz que o seu rosto brilhava e doía os olhos. Ele estava sendo tirado do fogo. Eu te pergunto, seria ele naquele momento um querubim? Talvez. Seja como for. Querubim trata-se de uma nave espacial, que quando sai da velocidade da luz, está sendo tirada do fogo, ou tirado do fogo. Mas vamos abordar um pouquinho aqui a visão de Ezequiel, que é para você entender isso. Então, quando um querubim
ele sai da velocidade da luz, ele está saindo do fogo, porque a velocidade da luz, os objetos estão incandescentes, estão em fogo, e agora, quando ele sai da velocidade da luz, ele se transforma em físico novamente. Vejamos o que Ezequiel diz. Então, meu amado, nós estamos vendo sobre esta visão de Ezequiel. Esta visão de Ezequiel nós vamos abordar no capítulo 3. Nós vamos abordar no terceiro capítulo.